Olá, meu nome é Cristóvão, sou da turma 3 dispositivos eletrônicos e eu estou aqui para resolver o primeiro exercício da nossa disciplina. Bom, meu grupo é composto por mim, por Ellen e por José Roberto, né? E vamos dar início. Primeiramente, a questão nos pede para apresentar a montagem do circuito da figura abaixo, que é uma tensão de 12 volts, uma fonte de tensão de 12 volts, ligada a um resistor, ligada a um diodo, todos os componentes em série, né? Então, para estar fazendo essa montagem, eu vou utilizar o simulador do Faustat, que é um simulador online bem simples. Bom, primeiramente nós inserimos uma fonte de tensão, ligado a ela um resistor e ligado a isso um diodo e um fio para ligar todos os componentes em série. A fonte de tensão é dita como uma fonte de tensão contínua de 12 volts. Aqui na resistência eu vou dar início a uma resistência de 220 ohms e o diodo do modelo 1N4148. Bom, para estar registrando esses dados eu vou utilizar o Python, né? Que eu vou estar registrando os dados medidos nessa tabela aqui, nesses vetores de VD e ID. Bom, primeiramente, quando o resistor é de 220 ohms, nós temos uma tensão aqui de 824 mV. Como essa tensão é pedida na tabela em volts, eu vou estar fazendo a medição direta já. Então, 824 mV, eu vou estar colocando 0.834. E de corrente 50.75 mA. Agora, para o resistor de 470, eu tenho medido no diodo uma tensão de 780 mV. Então, eu vou colocar 0.780. Já de corrente, eu vou ter 23.871 mA. Agora, para o resistor de 1K, vou ter 5K. 1K, eu vou medir uma tensão de 735 mV. E uma corrente de 11.265 mA. Para o resistor de 2.2K, eu vou estar medindo uma tensão de 692 mV, né? E uma corrente de 5.14 mA. Agora o resistor de 4.7K. E no meu diodo eu vou estar medindo então uma tensão de 653 mV e uma corrente de 2.41 mA. Agora, para uma resistência de 10K, eu vou medir no meu diodo 615 mV, então 0.615, e uma corrente de 1.13, 1.14 aproximadamente, né? Agora, para uma resistência de 47K, no meu diodo eu vou medir 539 mV, 0.539, e uma corrente de 243 microamperes. Como aqui está em micro, eu vou converter diretamente para mili, para colocar na tabela, né? 243, é isso? Certo. Agora, finalmente, para uma resistência de 100K, eu vou estar medindo 502 mV e uma corrente de 115 microamperes. Então, eu vou estar colocando 0.115. Agora, nos é pedido para construir o gráfico da curva característica de ID versus VD do diodo, né? E pergunta também se a forma da curva característica está satisfatória. Bem, nós podemos ver aqui a tabela gerada, né? E agora nós vamos usar outra biblioteca para poder plotar esse gráfico. Vou estar retirando esses strings aqui para evitar erros. Então, nós obtemos aqui a curva característica desse diodo. Bem, como nós sabemos da teoria, essa curva de polarização direta do diodo, ela é dada através de uma função exponencial, ou seja, essa corrente aqui, ela é gerada através de uma função exponencial. Como nós podemos observar que nossa curva está aparentemente bem próxima à função exponencial, nós podemos dizer que essa curva é sim satisfatória. Olá, eu sou José Roberto e vou continuar explicando aqui a solução da questão. Agora vamos encontrar os valores de corrente de saturação reversa e eta do diodo, certo?
Essa primeira equação aqui é a equação que modela a corrente do diodo. ID igual a IS vezes a exponencial elevada a VD sobre eta VT. O VT já é definido, já é uma constante definida do diodo, que é igual a 25 mV, que é a tensão térmica no diodo. Então, para resolver essa equação, a gente aplica o LN dos dois lados e acaba eliminando aqui a exponencial, certo? Então, a gente fica com o LN de D igual a LN de S mais VD sobre eta VT. Então, esses dois dados aqui foram obtidos anteriormente, certo? Coletados pelo Faustad. E a gente vai utilizar eles e o método dos mínimos quadrados para determinar essas duas variáveis, IS e eta, certo? O método dos mínimos quadrados consiste nessas três equações. Então, G igual a φ vezes θ, sendo θ a matriz dos parâmetros que vamos determinar. O θ a gente encontra dessa seguinte forma aqui, fazendo a transposta de φ vezes φ e o inverso disso, vezes a transposta de φ vezes G, certo? Então, o θ vai ter o ln de S e vai ter 1 sobre eta, dessa seguinte maneira aqui. Dessa forma, a gente consegue igualar essa equação com essa daqui, certo? Sendo que na primeira parte aqui será uma matriz coluna com os valores de ln de D igual a 1 vezes o ln de S, que é o ln de S aqui, ó, conforme que está, vezes 1 sobre eta vezes VD sobre VT, que dá isso aqui. Então, a gente resolve utilizando esse método aqui e eu vou usar o Python para fazer essa solução, certo? Então, aqui eu já deixei pronto o código para agilizar. Eu percorri a lista ID aqui e adicionei todos os elementos. Dividi por 1000, porque a gente coleta os valores em miliamperes. E aqui na equação a gente vai calcular com o valor em ampere. Então, já dividi tudo por 1000. Apliquei o ln, certo? Por definição, esse log aqui ele vem na base E. Então, aqui tem o ln de D aplicado a todos os dados, certo? E já fiz também aqui a divisão VD sobre VT. Vou só executar aqui. Seja as variáveis para ele armazenar aqui, com mais certeza. Então, VD sobre VT, certo? E o ln de D. Aqui eu já tenho o valor do ln de D, vou atualizar aqui para a gente ver se está ok. Está ok, certo? O VD sobre VT também está ok, certo? Então, obtém já aqui. E vamos montar a matriz G. A gente aplica a biblioteca NumPy, que eu já chamei aqui em cima, certo? Já foi chamada como NP. E faz a transposta porque nativamente ele vai jogar uma matriz linha. Então, como eu quero a matriz coluna, eu só faço a transposta dela. Então, a matriz G vai ficar assim. Da mesma forma, para a matriz φ, eu também tenho que fazer a transposta. Primeira coluna vai ser de 1, né? Conforme a gente estabeleceu aqui. E depois VD sobre VT, que eu já calculei. Então, eu coloco aqui 8 uns. E depois VD sobre VT, faço a transposta para ficar 2 colunas. E obter a matriz φ. Também está ok. Então, agora calculando θ segundo essa equação aqui, vamos verificar aqui rapidamente, é a transposta de φ, certo? Vezes φ, tudo isso faz a inversa, e é essa função aqui, vezes a transposta da matriz φ vezes a matriz G, conforme está nessa equação aqui. Então, a gente executa e obtém esses dois resultados, certo? Sendo que esse aqui é o ln de S e esse aqui é 1 sobre eta. Como a gente quer o eta, a gente faz a inversa, de 1 sobre eta obtém o eta, e aplica a exponencial aqui ao resultado de ln de S. Então, eu vou executar novamente o código aqui. O valor de IS obtido foi esse, que vai dar aproximadamente 0,1135 nanoamperes, e eta vai dar 2,14, certo? Esse aqui é o resultado já na forma de notação científica, mas vai dar em nanoamperes, né? Certo. Então, a letra pergunta se os valores de corrente de saturação reversa e eta são satisfatórios. Sim, são satisfatórios, pois o IS, que é a corrente de saturação reversa, deve estar, é esperado que ele esteja em uma escala entre microamperes e femtoamperes. Então, a gente obteve nanoamperes aqui, é satisfatório. O eta é satisfatório, pois ele deve estar entre 1 e 4, e como o dispositivo, o diodo que a gente analisou aqui, ele é um dispositivo discreto, certo? É esperado que ele seja diferente de 1, ou seja 2, 3 ou 4. Como a gente obteve 2, né, aproximadamente aqui, então é satisfatório. E a expressão matemática seria substituir esses dois valores nessa expressão aqui que a gente estabeleceu no início, que é a corrente no diodo. Então, substituindo, certo? Tudo isso aqui foi feito na TEC. Voltando aqui. Vai ficar essa expressão 0,1135 exponencial de VD sobre 2,15 VT nanoamperes. Essa equação modela o diodo e é isso.